Boa tarde a todos vocês. Nós vamos começar hoje a uma semana de live, né? E hoje é a nossa primeira live para a gente falar sobre ansiedade. A gente vai trazer vários profissionais, né, de forma integrativa, para que a gente possa levar o melhor para vocês entenderem, né, sobre ansiedade, como é que funciona. E vai ser eu e a Érica Galvão, que ela já vai entrar aqui agora, para a gente começar a conversar e começar a falar sobre isso, né? Sobre ansiedade, uma coisa que está mexendo tanto com os nossos pequenos, com os nossos adolescentes e com a gente, né? Que o dia a dia está muito corrido, muita gente passando por muita coisa. Então a gente veio aqui, eu e a Érica Galvão, a gente veio fazer essa semana para dar de presente a vocês. Então, vocês que estão entrando, vocês que estão aí, se vocês conhecem alguém, né, que está passando por ansiedade, precisa conhecer esse conteúdo, precisa assistir essa live, convida a pessoa, vai aí nesse aviãozinho que tem, que parece um aviãozinho de papel, e manda para as pessoas que vocês conhecem. Eu vou chamar agora a Érica Galvão, né, pra gente começar a nossa live. Já já liberei aqui para ela entrar. Então, vocês que estão aí, começam a compartilhar essa live, né? Eu acho que a Érica já entrou aqui Olá, também. Olá, boa tarde, pessoal. boa Eu não tarde. estou conseguindo te ver, viu, Cleide? Esse bug que tá no Instagram fica tudo preto. Mas você está me Não, vendo? Ou está me não, ouvindo? eu não estou te vendo. Eu estou me vendo e estou te ouvindo, tá bom? Pronto. A gente está falando aqui com o pessoal que a gente vai ter essa semana, né, para falar sobre a ansiedade, né? A gente vai trazer muitos profissionais aqui de áreas diversas para dar assim, um presente que a gente está dando ao pessoal, né? Essa semana falar sobre isso, sobre esse assunto que está tão polêmico hoje em dia. Estou ajeitando aqui meu tripé. Pode ir falando aí, Érica, vá. Então, gente, é isso, né? Aqui a gente vai estar abordando muitos assuntos, né, relacionados à ansiedade. Vamos tirar as dúvidas de vocês. Então, por favor, as dúvidas que vocês tiverem, enviem aqui, tá, nos comentários. E a gente vai tentando, né, sanar essas dúvidas. A gente vai estar trazendo algumas dicas, a gente vai estar trazendo psicoeducação, tá, gente? Porque a psicoeducação é extremamente importante quando a gente fala, né, de é, questões terapêuticas, tá? Então, quando a gente consegue ensinar o que é que as pessoas estão sentindo, o que é que as pessoas, quais esses sintomas que elas têm, o porquê que elas têm, né? Entender o porquê da ansiedade, isso já traz um certo alívio até, porque essas pessoas compreendendo, elas já não se preocupam de forma exacerbada com alguns sintomas, com algumas coisas, né? Então a gente sabe, né, que a ansiedade hoje tá assim meio que disseminada, né? As pessoas hoje estão ansiosas demais, né? Toda essa correria do dia a dia vem deixando também as pessoas mais aceleradas e também mais ansiosas. Então, a gente também quer trazer aqui, né, um pouco sobre isso. Como é que a gente pode, né, tentar amenizar isso? Porque ansiedade todo mundo tem, tá? Então, ansiedade, gente, é uma emoção, assim como a gente fica triste, assim como a gente fica alegre, nós temos ansiedade, uma ansiedade que a gente chama de natural. Só que quando ela fica exacerbada, aí sim que a gente tem que olhar para isso, quando ela está de uma forma que já não é saudável, tá? Porque a ansiedade ela serve para a nossa proteção. Se a gente não tivesse ansiedade, a gente poderia estar, né, em riscos graves é, o tempo todo, tá? Porque a ansiedade nos prepara, né, para as situações, nos prepara o medo, né, que traz essa ansiedade, ele nos prepara para as situações, ele nos prepara para que a gente possa nos proteger. Então, a ansiedade
é de extrema importância, tá? É de extrema importância. Então, é preciso dizer isso para que a gente também possa diferenciar, né? O que é uma ansiedade normal e o que é uma ansiedade que a gente chama de patológica, que é justamente quando as pessoas já têm, né? Crises de ansiedade, quando as pessoas têm medos excessivos, que são disfuncionais, que têm muitos pensamentos disfuncionais acerca, né, dos seus medos, acerca de adoecimento, acerca de várias coisas que estão aí, né, na função do seu dia a dia e que essas pessoas não estão sabendo lidar. Então, é super importante que vocês fiquem aqui com a gente. Nós vamos, daqui a pouquinho, chamar o Tássio Brito, que ele vai estar falando bastante, né, um pouquinho sobre essa parte da neurociência, né, que influencia a ansiedade. E eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante com ele. O Tássio já está por aí, Cleide? Já está se arrumando aqui, tá? E assim, gente, é muito importante a gente entender que a gente precisa da ansiedade, né? A gente só não precisa que ela esteja de uma forma nos paralisando, nos impedindo de fazer alguma coisa. O que está acontecendo depois da pandemia? O número de jovens, de crianças e adolescentes com ansiedade aumentaram de forma considerável. A gente vai falar sobre isso também, numa oportunidade. Porque as pessoas às vezes acham, né? Ai, meu Deus, eu estou ansioso, eu preciso tomar medicação, preciso isso. E muitas vezes a coisa não é tão assim, tão monstruosa como parece. Então é muito importante que vocês acompanhem a gente. A gente vai fazer uma semana de live. A gente vai trazer vários olhares, vamos trazer vários profissionais que vai falar sobre como ajudar você, né, nessas crises de ansiedade, como prevenir isso, qual é outra forma que você pode, uma forma natural, uma forma melhor, principalmente para quem é mãe, né? Que não quer dar medicamento ao filho, que não quer, que está preocupada. Então, é bom que ela acompanhe a gente durante toda essa semana, que a gente vai ter o olhar de uma nutricionista, de uma fisioterapeuta, de um educador físico, a gente vai ter o olhar da neurociência hoje, a gente vai ter o olhar da justiça, né? Sobre essa questão que está acontecendo, que muita gente acha que é frescura, então é importante você também assistir quando a gente trouxer essa advogada que vem aqui falar sobre isso, até para você saber argumentar. Já aconteceu de eu atender uma mãe, né, que a escola não queria aceitar a questão do filho estar com a crise de ansiedade sem conseguir ir para a escola, e hoje vocês vão aprender um pouco sobre isso, e podem argumentar com a escola, argumentar com quem quer que seja sobre o que está acontecendo com o seu filho. Mas a gente precisa, tá? Que você compartilhe essa live com mais pessoas, porque a ansiedade hoje, ela está sendo assim, muito grande, o número de pessoas que estão. Então, compartilhe essa live com esse aviãozinho que está embaixo, tá? Compartilhe ela com pessoas que você sabe que vão se beneficiar, com os pais, com adolescentes, pessoas que assistindo isso aqui vai ter um autoconhecimento, né, sobre a ansiedade e vai tratar ela de uma forma mais assertiva, porque se desesperar não é o caminho. Então, quando a gente tem autoconhecimento, a gente consegue trabalhar isso de uma forma diferente. O Tássio já está pedindo aqui, eu vou chamar ele aqui, tá bom, Érica? Antes, eu quero só dar um recadinho para vocês que já estão aqui. Fiquem até o final, porque no final eu e a Cleide queremos falar algo muito importante com vocês. Então, a gente vai deixar essa surpresa lá para o final, tá? Então, permaneçam aqui até o final para que vocês também possam receber essa surpresazinha aí que a gente tem para vocês, tá bom? Então é isso. Compartilhem muito essa live, que eu acho que vai poder ajudar muita, muita, muita gente, tá, gente? Não esqueçam de compartilhar. Tássio aqui. Tássio, seja muito bem-vindo. Eu e Érica queremos agradecer a você ter aceitado Obrigada, esse convite, a Tássio. dar essa, tá? A dar essa contribuição, né, para as pessoas que depois da pandemia, essa ansiedade já existia, né, mas depois da pandemia, isso se agravou muito. Então, muito obrigado por você vir cá, dar a sua contribuição para a gente e ajudar, né, as pessoas que estão aí
a entenderem como é que o cérebro funciona nessa parte da ansiedade. E eu vou tornar para pedir, gente, compartilha essa live com mais pessoas. A ansiedade está sendo uma coisa que está gerando grandes problemas hoje na nossa sociedade. Então, é muito importante que mais pessoas recebam esse conhecimento. Tássio, se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho de você. Ok, gente, boa tarde aí, obrigado pelo convite de vocês, obrigado pela recepção, pela oportunidade de estar aqui falando com a audiência de vocês também, né? Bom, como eu já fui apresentado aí, me chamo Tárcio Brito, trabalho há alguns anos já com processo de psicoterapia, sempre trabalhando com conceitos da neurociência, tá? O que é que a neurociência ensina para que a gente possa entender o que seria o verdadeiro autoconhecimento. O verdadeiro autoconhecimento, Cleide, eu não estou vendo você, só estou vendo a Karina. Mas tudo Érica. bem. Érica, desculpa. Érica. Mas tudo bem. Eu vou fingir que eu estou te vendo aqui, tá? O nosso cérebro, a gente vai ver isso hoje, ele tem total autonomia para ele imaginar qualquer coisa. Ele é o que ele sabe fazer de melhor. E é, inclusive, por isso que existe ansiedade, porque a gente tem essa capacidade cerebral de fazer uma predição de absolutamente tudo que a gente quiser na vida. Então, isso às vezes atrapalha quando a gente não sabe, não entende como é que isso funciona. E aí, para quem não me conhece, eu sou muito falador. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí, algum momento aí, e que eu não visualize a pergunta de vocês, pode me interromper a qualquer momento, tá bom? Então, vamos lá. Posso começar, meninas? Pode. Pronto, vamos fazer uma breve introdução aqui. A princípio, o que seria neurociência, né? Neurociência é uma ciência interdisciplinar que vai envolver diversas outras bases de estudo, né? Então, a gente tem matemática na neurociência, a gente tem biologia, tem sociologia, tem filosofia, tem mecânica, a gente tem engenharia na neurociência. Vários processos precisam ser estudados para a gente entender como essa nossa cachola aqui, que a gente chama de cérebro, né? E o nome correto não é cérebro, o nome correto é encéfalo, mas o nome mais popularmente conhecido é o cérebro. Então, dentro desse nosso cérebro, existe uma série de mecanismos, uma série de circuitarias, uma série de dispositivos biológicos que estão trabalhando para não existe uma função única para o cérebro. Mas no frigir de todos os ovos aí, o cérebro está trabalhando para fazer a gente estar vivo. Então, todo o nosso sistema, né, todos os sistemas que funcionam no nosso corpo, eles estão trabalhando na intenção de que a gente permaneça vivo. Não existe outra alternativa para um sistema inteiro, porque o sistema digestivo, o sistema circulatório, o sistema imunológico, todo mundo trabalha para manter a gente em pé e bem. E todo esse sistema trabalhando junto, ele sabe o que ele precisa fazer. Então, tem uma das partes do nosso sistema nervoso que a gente chama de sistema nervoso autônomo. Então, o sistema nervoso autônomo é uma circuitaria do nosso organismo que vai cuidar de que meu coração esteja batendo sempre, que meu pulmão esteja respirando, independente das circunstâncias. Independente se eu quero ou não, se eu estou prestando atenção ou não, o nosso sistema nervoso autônomo vai gerenciar todos esses processos aí que estão sendo executados, e diga-se de passagem, são milhões de processos que estão sendo executados para que o nosso organismo esteja em pleno funcionamento, tá? Então, a neurociência é quando a gente procura entender qual é a inter-relação entre todos esses mecanismos que são gerenciados pelo cérebro. Absolutamente tudo em nós é gerenciado pelo cérebro. Então, com base, dito isso, o que a gente poderia dizer que é a ansiedade? A ansiedade, ela tem como precursor um processo emocional que, na grande maioria das vezes, uma emoção chamada medo.
Então, a ansiedade é uma desregulação de uma circuitaria de medo. Ou seja, a gente não sabe, a gente não sabe como funciona, então a gente fica tentando dar jeitinhos para a gente burlar essas circuitarias que estão funcionando no nosso cérebro. Então, o entendimento, por que eu falo que o entendimento da neurociência é o verdadeiro autoconhecimento? Porque autoconhecimento é eu dizer para mim assim, ó, peraí, significa que eu estou com medo agora, e se eu estou com medo, isso não é um problema, porque meu cérebro entende que nesse instante aqui agora existe um estímulo que está me deixando com medo. E aí, como eu brinquei no início dessa live, que eu não estava vendo a Cleide, mas que eu podia imaginá-la, o nosso cérebro tem uma característica que eu gosto sempre de falar em todas as palestras que eu faço, que o maior poder que existe no nosso cérebro é o poder do acreditar em alguma coisa. Então, esse poder de acreditar em algo, ele gera uma imagem, uma predição sobre algo, e essa imagem que surge, ela vem norteada, muitas vezes, de experiências, de lembranças, que a gente conhece como memórias, e essas memórias, muitas vezes, vêm recheadas de emoções, que podem ser raiva, que pode ser medo, que pode ser uma tristeza. Então, quando esse processo emocional está conectado com essas memórias, o sistema nervoso, pelo fato dele não conseguir distinguir, por que ele não consegue distinguir? Porque ele tem a função de acreditar numa predição. E qual é a função de uma predição no sistema nervoso? É eu me antecipar a absolutamente tudo que vai acontecer. Então, um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: imagine vocês aí que estão assistindo aí. Eu vou falar para vocês assim, ó, eu quero que você imagine que você está na frente do seu supermercado predileto. E eu vou dar 1 minuto para você ir agora pegar um ketchup e voltar aqui na frente do supermercado. Na sua cabeça, você já ensaiou todos os corredores que você tem que chegar, porque é um supermercado que você já faz compra. Você já ensaiou na sua cabeça todos os bequinhos que você tem que entrar no supermercado para que você alcance esse objetivo. Então, o que o cérebro está fazendo aí? Ele está criando uma imagem de uma coisa que ainda vai acontecer, mas muito provavelmente você não vai perder a aposta, porque você já conhece esse supermercado. Só que aí o que acontece? Eu posso te levar em outro supermercado que você nunca foi e eu vou fazer a mesma aposta com você. E o que seu cérebro vai fazer? Ele vai dizer, o que eu faço agora? E aí ele vai ele vai ter que acessar diversos outros mecanismos, aí ele vai começar a olhar para as plaquinhas, ele vai começar a buscar pistas para que ele possa conseguir completar essa tarefinha que eu dei para você. Por quê? Porque não existe uma memória preditiva sobre aquilo que eu estou pedindo para você fazer. E aí essas memórias preditivas é que são o problema da ansiedade. Tudo bem até aqui, gente? Tem Tudo alguma bem. pergunta? Todo Ok. mundo está ouvindo? Só um minutinho, tá? Está todo mundo ouvindo, gente? Coloca aí nos comentários se vocês estão ouvindo. Gente, eu vou pedir mais uma vez, interromper o Tasso aqui, para dizer para vocês compartilharem, né? Pedirem a vocês para compartilhar essa live com mais gente. Aqui nós temos um aviãozinho que parece aquele aviãozinho de papel. Então, envia para as pessoas que você conhece, envia se você conhece algum adolescente, se você conhece alguém, né, que está tendo crise de ansiedade. Então, compartilha com essa pessoa essa live, porque conhecimento nunca é demais. Quanto mais a gente sabe, mais a gente consegue lidar com isso, né? A voz está estranha, mas a voz está estranha. Isso é um bug que está acontecendo no Instagram, sim. Acontece isso mesmo, tá? Então, assim, eu gostaria de pedir a vocês que compartilhassem com o maior número de pessoas, para que a gente possa atingir muito mais gente, tá? Para que a gente possa ajudar as pessoas a entenderem o que é que está acontecendo, tá? Pode continuar, Tati. Pronto. Então vamos lá.
Então, como eu falei para vocês, o meu papel aqui hoje é um tanto delicado, né? Porque vocês vão falar de outras situações em outras lives, como nutrição, como atividade física. Tudo isso são processos importantes. Por quê? Porque a neurociência vai abarcar todas essas outras ciências que vão cuidar simplesmente de como o sistema nervoso pode trabalhar de forma mais tranquila. E para quem está assistindo essa live aqui, eu estou usando, na medida do possível, termos bem simples, bem tranquilos, que são conhecidos, para a gente não complicar. Mas em alguns momentos aqui eu vou precisar adentrar um pouco mais fundo no processo, porque talvez tenham outros profissionais também aqui assistindo, e a gente consegue atingir um maior número de pessoas, porque é isso que a gente está fazendo aqui, né? Levando conhecimento, compartilhando conhecimento para as pessoas. Então, essa capacidade que o cérebro tem de predizer algo ou alguma experiência é o que vai gerar, no final das contas, o processo de ansiedade. Então, como eu falei para vocês, muito geralmente está conectado uma emoção chamada medo na ansiedade. E aí tem uma quebra de paradigma que eu trago em meus eventos, que é o seguinte: muitas pessoas, se você já ouviu diferente, ou se você não concordar com o que eu vou falar aqui, tá tudo bem, tá bom? Então, olha só, o que a gente aprendeu foi o seguinte, que quem está em depressão é porque vive no passado. Quem está com estresse é porque vive muito no presente. E quem está com ansiedade é porque vive muito no futuro. Gente, olha só. Conhecendo o sistema nervoso e como ele funciona, não existe presente nem futuro. Só existe passado. Porque o sistema nervoso, ele vai sempre trazer uma imagem sobre algo. Até quando você vai descer uma escada, você pode perceber que talvez tenha uma escada hoje que você use regularmente, que você já desce ela com uma velocidade muito maior. Por quê? Porque o cérebro, através do nosso cerebelo, né, uma parte do cérebro que fica aqui, ó, bem na base aqui do pescoço aqui atrás, o cerebelo, ele tem todos os processos de automação de movimentos que a gente tem na vida. Então, a gente faz muitas coisas sem prestar atenção. Por quê? Porque esses dados estão todos armazenados no cerebelo. Então, eu vou mergulhando em alguns momentos aqui para que vocês conheçam essas partes do cérebro, mas não precisa vocês gravarem, mas eu entendo que é interessante que vocês saibam, tá bom? Então, quando eu parto do princípio de que tudo está no passado, significa que eu posso pensar o seguinte, tá, peraí, eu estou depressivo porque eu estou pensando em coisas ruins que aconteceram comigo. Ninguém fica depressivo porque foi para uma festa de um amigo querido. Ninguém fica depressivo porque ganhou um prêmio. Ninguém fica depressivo porque fez alguma coisa que foi boa para ela, tá? O cérebro sempre está pensando em alguma coisa que possa ser ruim. O que foi que eu falei para vocês aqui no início? O foco do sistema nervoso é manter você seguro. Você se segura. Então, se eu hoje estou deprimido ou vivo deprimido, porque algumas coisas aconteceram comigo na minha história, que na vida de todo mundo acontece tantas coisas. Se eu estou vivendo assim, ok, é porque está no passado. Mas, se agora eu estou numa correria de vida, estou fazendo coisas que eu deveria ter feito lá atrás, mas não fiz. Eu procrastinei, eu deixei para lá, eu deixei quieto, eu abandonei, eu desisti de muitas coisas na minha vida e agora eu estou tentando dar conta de tudo. Eu estou o quê? Estou estressado. Eu estou o tempo inteiro estressado, tentando dar conta das coisas que eu não fiz. Significa que se eu não fiz, eu já estou colocando um tempo de verbo do passado. Então, eu estou tentando resolver alguma coisa que eu deveria ter feito, onde? No passado. Então, eu estou falando de passado novamente. Se algo vai acontecer amanhã e eu me coloco numa posição de receio, de medo, de angústia, de que aquilo que vai acontecer amanhã talvez possa dar errado para mim,
onde foi que meu cérebro aprendeu isso? De onde o cérebro está tirando essa experiência para ele me deixar com medo do que vai acontecer amanhã? Tá, vou fazer uma palestra amanhã, mas eu estou com medo, eu estou angustiado, eu estou nervoso, De onde é que o cérebro está tirando isso? Para ele dizer, cara, pode dar errado, pode isso, pode dar aquilo. De onde é que o cérebro está tirando isso? De um banco de dados que está armazenado sobre a sua vida, sobre experiências que você teve. Então, qual é a quebra de paradigma? A quebra de paradigma é todos os nossos problemas estão com base em informações do passado. Por quê? Porque o sistema nervoso ele é informacional. Vou repetir, o sistema nervoso é informacional. Ele só faz aquilo que ele conhece. E aí você algum dia vai para uma palestra, você algum dia vai para um workshop, ou vem para uma live dessa, e você está ali, o seu cérebro, seu sistema nervoso está ali escutando tudo que está falando, e aí uma outra área do cérebro, que a gente chama de córtex pré-frontal, que é essa parte que fica aqui atrás da testa, aqui, ó, o córtex pré-frontal está avaliando tudo que está sendo dito por mim. No caso de vocês aí estão analisando, estão dizendo, pô, isso faz sentido, isso não faz sentido, isso é besteira, isso eu nunca vi falar. Então, tudo que vocês estão absorvendo, estão descartando, isso é construído com base num processo do córtex pré-frontal, que é considerado pela neurociência uma das partes mais avançadas do nosso cérebro. É o que muitas pessoas conhecem aí como mente racional. Na complexidade cerebral, esse córtex aqui é um dos mais complexos que existe. Por quê? O nosso tronco cerebral, o sistema nervoso autônomo, que ele está fazendo o coração bater, está fazendo a gente respirar, para o nosso organismo, isso aí é tranquilo, tranquilo. Ele só está fazendo só uma tarefa repetitiva ali, que é manter todo o sistema funcionando. Mas a partir do momento que a natureza, por algum motivo, não sei por que motivo, eu não vou entrar nessa seara aqui, porque a gente pode passar 1 hora discutindo sobre isso, tá? Mas não sei por que motivo, Deus, ou a natureza, o Buda, ou Allah, seja lá qual for a sua crença, nos deu, como animais, a capacidade de intervir nessa natureza instintiva, aí a gente começou a evoluir, é tanto que a nossa espécie hoje é a espécie dominante do planeta, por quê? Porque o córtex pré-frontal, ele nos dá a capacidade de adaptação. Então, o córtex pré-frontal, ele dá a capacidade de adaptação. Só que ele ficou com uma tarefinha bem básica, que são os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são regulados pelo córtex pré-frontal. Tudo bem até aqui, gente? Alguém falou do áudio aí, tá ok o áudio? Para mim Ok, tá se bom. tiver alguma pergunta, meninas, vocês me chamam, tá? Érica, tá bom aí para você? Sim, estou ouvindo direitinho daqui também. Pronto. Quem E a gente está na live aí, está fazendo sentido o que a gente está falando para vocês aqui? Está fazendo sentido? Falem para mim, tá? Eu vou falar ainda um pouquinho sobre nutrição, sobre como a gente pode ajudar a combater os processos de ansiedade, mas eu estou criando aqui com vocês uma linha de pensamento. Não adianta a gente chegar aqui e falar para vocês, é assim, é assado e tá, entendi. Mas por que isso acontece? Como o meu papel aqui é falar um pouquinho sobre a neurociência, então eu estou construindo com vocês aqui uma base de conhecimento que vai servir para hoje e para o resto da vida de vocês. E se vocês podem, como as meninas falaram aí no início, vocês podem ensinar isso para os seus filhos, para as professoras, para a sua esposa, para todo mundo, tá bom? Então, uma das funções do córtex pré-frontal é justamente essa parte de processamento do que a gente conhece como pensamentos. Então,
a nossa parte mais instintiva do organismo, ela quer uma coisa que eu falei para vocês já, que é nos proteger. E quando o sistema nervoso fala em nos proteger, lembrem que pelo fato de ele acreditar numa imagem que é produzida no organismo, porque ele precisa se antecipar a problemas, o nosso sistema nervoso ele não consegue distinguir o que é real e o que é imaginário. Significa que se eu estou pensando que algo pode dar errado amanhã, o meu organismo, por que isso acontece? Todos os processos emocionais, eles funcionam dentro de uma área que se chama sistema límbico. E tem um carinha dentro do nosso cérebro que é chamado de hipotálamo. Hipotálamo. Esse hipotálamo é que faz todos os processos de conexão do processo emocional com o sistema autônomo. Então, significa o seguinte, significa que quando surge uma imagem, uma predição, que pode ser que não seja verdadeira, é só uma imaginação, mas essa predição avisa para o hipotálamo que existe um perigo, o hipotálamo não quer nem saber. Ele vai chegar para o sistema nervoso autônomo e vai dizer, gente, prepara, porque tem bronca. E aí, o que é que o sistema nervoso vai fazer? O sistema nervoso autônomo, que é o que está cuidando do nosso coração, do nosso pulmão, como eu já falei aqui hoje, ele vai entrar, vai ativar uma parte do sistema nervoso também, que a gente conhece como sistema nervoso simpático. Ou muitas pessoas já aprenderam isso como sistema de luta ou fuga. Então, quando uma imagem, uma informação, uma lembrança, seja lá o que for, chega para o hipotálamo, ele não vai esperar para checar se é verdade ou não. Ele simplesmente vai dizer, sistema nervoso autônomo, prepara o organismo, porque vem bronca. E aí essa ativação do sistema simpático, ou ativação do sistema de luta ou fuga, ele vai fazer com que vários órgãos do nosso corpo eles se preparem para uma batalha. E essa batalha pode ser 3 modos de operação: lutar, fugir ou paralisar. Então, a ansiedade ela vem como uma disfunção desse processo de medo. A imaginação chega para o hipotálamo, é processada, ela não é questionada. Aliás, ela é questionada sim, mas eu vou falar daqui a pouquinho porque muitas vezes ela não é questionada. Então, olha só, a informação chega para o hipotálamo, ele simplesmente fala, ó, galera, toma conta aí dele, que ele precisa agora se proteger. E aí eu posso estar sentado na poltrona da minha casa, com todas as portas fechadas, e alguma coisa começa a acontecer no meu organismo, que muitas pessoas chamam de angústia, e muitas pessoas chamam de ataque cardíaco, muitas pessoas chamam de pânico. O que é? O sistema nervoso, sem nenhum perigo real, ele entra num processo de defesa que a gente pode... O termo técnico disso seria sequestro da amígdala, tá? Porque muitas pessoas conhecem que tem amígdala aqui na garganta, né? Mas aqui na garganta não é amígdala. É porque o formato do que tem aqui na garganta é parecido com uma amêndoa. Então essa palavra amígdala, ela é derivada de uma aparência que ela tem com amêndoa, tá? Mas a amígdala só tem no cérebro, são 2. Ela fica aqui, ó, parecendo 2 uvinhas assim, bem no centro do cérebro. É o nosso centro de defesa. Então, todas as vezes que uma imagem chega de algo que eu já tive experiência, lembra? A gente vai acessar o banco de dados e o banco de dados vai dizer assim para mim, ó, fica esperto, porque isso aqui já deu errado. Aí você
vai dizer para mim, não, mas eu nunca fiz uma palestra na minha vida, nunca falei nada e eu tenho medo de falar em público. O sistema nervoso, lembra, ele é informacional, ou seja, não precisa ter acontecido com você. Você pode ter escutado, aprendido. Por exemplo, lá há 23 anos atrás, teve o ataque às Torres Gêmeas, lá em Nova York. Talvez, se hoje eu pensar em fazer uma viagem para Nova York, essa lembrança pode vir para mim. Por quê? Porque o sistema nervoso está dizendo para mim, ó, fica esperto, porque lá pode ter um atentado terrorista. Então, essas informações que vão chegar... Oi. Deixa eu só falar uma coisinha Tá. aqui que na sua fala eu Pode me achei. interromper, viu, Érica? Eu sou falador assim mesmo, tá bom? Como você estava falando aí, né, sobre essas informações que a gente às vezes nunca viveu, às vezes até eu que atendo muitos pacientes que têm ansiedade e que têm, né, por exemplo, esse medo de falar, de exposição em público. Muitas vezes a gente consegue encontrar algumas situações da infância, na escola, né? Ah, menino, é, você não sabe falar direito. Ah, então, esse tipo de situações, tanto na escola quanto em casa, essas memórias, elas ficam, né? Como o Tássio está explicando, ficam ali armazenadas. Então, quando situações, né, que a gente chama de semelhantes àquela, que possam ter, né, alguma noção de perigo, né, para o nosso cérebro. Então, é aí que é ativado, né, esse medo, né, e os sintomas da ansiedade chegam justamente para que a gente possa se proteger, tá? Então, é como ele está falando, tá tudo lá no nosso passado. O que foi Exato. registrado até aqui, a gente pode procurar, que a gente vai achar o porquê, né, que essa pessoa está sentindo ansiedade, por que que ela está com esses sintomas de ansiedade. Exato. É isso, tá? Você pode. Exato. Porque simplesmente, Érica, a gente tem que parar para pensar sem muita análise, sem muita justificativa. O futuro não existe. Simplesmente o futuro não existe. E por que é que eu sei e posso dar certeza para vocês de que o nosso sistema nervoso ele acessa o sistema de luta ou fuga por uma imagem? Muitos de vocês aqui, ou talvez alguns, já possam ter, já possam ter sentido um pesadelo. O pesadelo é o quê? É um sonho que tem uma conotação negativa. Aí a gente chama de pesadelo, tá? Mas é somente um sonho. Então, digamos, se alguém aqui, se alguém costuma ter pesadelos aí, escreve aí para a gente falar sobre isso. Estava assim importante aqui, ó. Quando a gente está dormindo, o córtex pré-frontal está desligado. Nós não estamos. Ele não está desligado, tá, gente? Eu só estou falando aqui metaforicamente. Nós não estamos conscientes, não existe consciência na hora que você está dormindo. E por que é que a gente acorda? Por que é que a gente acorda assim? Porque uma imagem passou lá dentro e o hipotálamo falou, galera, desperta aí e vamos entrar em luta-fuga. Então, não precisa eu ver nada para eu entrar em luta-fuga. Somente uma lembrança passar por mim, uma, uma, uma imagem passar pela minha cabeça e o meu sistema nervoso vai responder. Por quê? Porque ele não consegue distinguir o que é real do que é imaginário. Tudo bem até aí? E como é que essas construções vão sendo potencializadas para se transformar numa ansiedade realmente ou num transtorno de ansiedade? Quando o indivíduo vive sobre estresse crônico. Uma pessoa que vive na paz, uma pessoa que vive tranquila, uma pessoa que vive
Tipo Jesus Cristo, o que foi que Jesus Cristo veio fazer aqui? Ele veio dizer a gente assim, ó, relaxa, relaxa, gente. Não, 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 alguém falou de você? Não, relaxa. Alguém brigou com você? Relaxa. Alguém falou mal de você? Relaxa. Na Bíblia tem muitas passagens que falam sobre isso, sobre você olhar para o próximo e dizer, cara, tá tudo bem. Eu perdoo você. Não, 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 chega. Por quê? Porque a gente não entende que quando a gente tem um ranço sobre o outro, isso não faz mal para o outro. Isso faz mal para a gente. Então Jesus vai dizer, ó, relaxa, relaxa, relaxa. Porque quanto mais relaxado eu estiver, mais o meu sistema nervoso simpático, ele baixa a bola dele e eu consigo respirar melhor. Hoje eu aprendi uma coisa interessante na academia. Eu tenho um personal na academia e aí o personal, quando eu contratei o personal, vou fazer um adendo aqui, eu sei que vocês vão falar sobre atividade física, né? Quando eu contratei o personal, eu aprendi que eu não fazia nada na academia. Depois que eu comecei a fazer com o personal, eu digo, ó, eu estava vindo para aqui para academia só para fazer movimento, eu não estava fazendo realmente atividade física. E aí, como o personal fica pegando mais pesada com a gente, ele sempre falava assim, quando eu terminava a série que ele tinha mandado, ele falava para mim assim, ó, respira. E na minha cabeça, eu tenho uma brincadeira aqui em casa, né, que as pessoas geralmente falam isso, né? Ô fulano, respira. Mas a pessoa diz, mas eu já estou respirando já. Não é para você falar respira. Você podia falar assim, respire tranquilamente, ou respire profundamente. Aí sim. Mas todas as vezes que eu acabava uma série, ele fala para mim assim, ó, respira. E internamente, por conta das brincadeiras que a gente fazia aqui no entorno, eu dizia, porra, eu estou respirando. Mas hoje eu entendi uma coisa. Hoje, quando eu terminei uma determinada série lá na academia, que ele falou assim, respira, eu entendi que nesse momento que ele falava respira, eu ia tomar consciência de como estava a minha respiração. Porque eu estava ofegante no momento ali que eu tinha terminado a série do exercício, e quando ele falava respira, quando ele falou respira hoje, eu digo, peraí, ele não está mandando, lógico que eu estou respirando, mas agora eu tomei consciência de como estava a minha respiração. E aí eu entro num processo de autorregulação. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque os processos de ansiedade, pegando como base o que a gente já falou, que já falei até agora para vocês, meu sistema nervoso, ele vai me manter em estados de luta ou fuga todas as vezes que ele perceber que tem um estímulo estranho no meu corpo. E como eu terminei o exercício agora, eu estou fazendo o que com o meu corpo? Eu estou estressando o meu corpo. Tá? Se o exercício físico então é ruim, não. Não é ruim. Por quê? Porque no momento que eu estresso o meu corpo e eu paro o exercício, aquela série, é por isso que o professor manda fazer 10, manda fazer 12. Quando eu paro aquela série, o meu sistema nervoso vai liberar no meu organismo o que a gente conhece como opioides, que são nada mais são do que relaxantes musculares. Então, talvez vocês já tenham feito uma atividade física, ou vão para uma dança, vão para uma coisa, e depois vocês sentam assim, ó, e dá aquela respiração profunda. Por quê? Porque esses opioides que são secretados na nossa corrente sanguínea nos dão a sensação de bem-estar. Nos dão a sensação de bem-estar, daquele corpo cansado, de tranquilidade. Então, nesses momentos, não dá para o sistema nervoso ficar ansioso ou ficar relaxado. Não dá. Por quê? Porque existe uma química que eu estou liberando na minha corrente sanguínea para que eu me sinta relaxado, me sinta tranquilo. Tudo bem até aqui, gente? Vamos lá. Então, onde é que os processos de ansiedade eles vão se potencializando quando eu olho simplesmente para o cérebro? Quando eu estou num ambiente
que o tempo inteiro me deixa em processos de estresse. Ah, Tássio, mas eu não ando num ambiente que me deixa em processos de estresse. E o que foi que aconteceu na sua vida há 1 ano atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás? O que foi que aconteceu na sua vida que está passando aqui na sua mente o tempo inteiro e que o sistema nervoso, opa, entre luta ou fuga, entre luta ou fuga, e aí ele vai despertar em você sensações de angústia, e aí o que acontece? Isso vira um cachorro correndo atrás do rabo. Ou seja, quanto mais eu corro, mais assombração me aparece. Porque eu estou querendo ficar bom da ansiedade, mas eu, ao mesmo tempo, tenho coisas mal resolvidas, tenho problemas, tenho tarefas que eu não resolvi, tenho coisas que eu deixei para trás. E quanto mais eu tenho coisa que eu deixei para trás, mais eu quero resolver, mais eu me angustio com isso, e aí lá na frente vai dar errado de novo, porque eu não fiz ontem, por que eu vou fazer amanhã? E aí isso vira uma bola de neve na vida das pessoas, por quê? Porque você já está vivendo assim, e talvez o seu ambiente fique cutucando o tempo inteiro a sua ferida, e isso desperta ainda mais ansiedade em você. Você não consegue se livrar da ansiedade porque o seu ambiente não deixa, porque o seu passado não deixa, porque suas memórias não deixam, porque as experiências de vida que vocês tiveram não deixam você sair da ansiedade. Tudo bem até aqui? Tem alguma pergunta, gente? Então, o pessoal está falando aqui muito, Tássio, na questão seguinte, né? Que a ansiedade, Bel Nazareno, né, está falando que a ansiedade é muito complicado mesmo, né? Teve algumas pessoas que estão parabilizando, a Cida falou eu, de alguma coisa que você falou em algum momento, e as pessoas estão comentando assim, que está gostando muito do tema da live, né? A gente acha que Ok. sabe da importância disso e como as pessoas estão vivendo com isso, né? Tá, ok. Alguém comentou aqui sobre uma criança que atendi, que tem desatenção na escola, que não fica quieto, que atormenta os outros na classe. Bom, A Cida está isso falando, aí. Oi. Cássio, a Cida está falando que foi as questões do pesadelo que você falou, do que acorda à noite e não tem. Que acorda Você à falou noite, como eu não entendi. que foi sobre os pesadelos, que você disse que uma pessoa está dormindo e acorda. Aí ela está falando sobre isso ainda, Pronto, que ela ok. falou, eu Ah, sim, entendi, entendi. Olha só, muitas pessoas me perguntam, Tássio, qual é a função dos sonhos? Existe, se vocês forem pesquisar aí na literatura, independente do que vocês acreditam que é o sonho ou não, enfim, se vocês forem buscar na literatura, existem trocentas explicações para o que é o sonho. Na minha visão, como estudioso da neurociência, o sonho nada mais é do que o sistema nervoso se transforma num diretor e ele cria um filminho das coisas que estão lá armazenadas no banco de dados. Então, se eu sou uma pessoa que toda noite eu acordo atormentada, aí a pergunta é, por que é que meu sistema nervoso está criando esse filminho de terror na minha cabeça? O que é que está lá armazenado? O que foi armazenado e que talvez eu não resolvi ainda, não parei para olhar, não quero olhar, eu tenho medo de olhar. O que é que está lá que meu sistema nervoso está querendo me avisar? O que é que está acontecendo? Será? Aí as pessoas dizem, não, mas se sonhar com um coelho é por causa disso acontecer. Se sonhar com um avião é porque... Gente, eu não sei. Não sei se existe congruência nessas teorias que explicam o sono. Na verdade, ninguém sabe, porque são várias vertentes. Sabe qual é a vertente que está certa? A que você acreditar. Por quê? Qual é o maior poder do sistema nervoso? O poder de acreditar em alguma coisa. Qual é o problema de uma pessoa que tem esquizofrenia? A imagem vem, vou trazer um exemplo aqui. Vem a imagem de que eu estou sendo perseguido
vem uma imaginação sobre isso e eu não consigo lidar com essa imaginação. Como é que eu não consigo lidar com a imaginação? É a mesma coisa que a Luísa colocou aí sobre a criança que está na escola, que tem desatenção. O córtex pré-frontal, ele tem um... Eu não sei se eu não sei se eu entro mais a fundo nessa, né, nessa explicação, mas enfim. A gente tem aqui no córtex pré-frontal uma coisa que chama funções executivas. E dentro das funções executivas existem processos, e um desses processos se chama controle inibitório. O que é o controle inibitório? O controle inibitório é quando você está... Alguém fez alguma coisa com você, e você está com vontade de voar no pescoço dessa pessoa, e alguma coisa segura você. O que é que segura você? O controle inibitório. O controle inibitório é que fica dizendo para você, ó, oh, não, isso aqui tá errado, isso aqui é certo, isso aqui tá errado. Não, não vai fazer isso. Ou me veio agora um impulso, por exemplo, me veio agora um impulso para eu fazer uma coisa que é ilegal. Aí o controle inibitório vai checar os meus valores, ele vai lá no meu banco de dados, ó, quais são os seus valores, o que foi que você aprendeu sobre isso aí? Não, isso é importante, porque quem foi que ensinou para você que é importante? Ah, foi fulaninho, entendi. Não faz. Ou ele vai lá no banco de dados e pergunta, vem cá, quem foi que falou para você? Ah, disse que é besteira, pode, tranquilo, isso aí é besteira, tranquilo. Faz. Independente se é errado ou não, não estou nem aí. Então as pessoas que... E aí onde é que está o problema dessa criança aí e da pessoa também que está lá com o problema de pesadelo? Várias coisas foram acontecendo, no caso da criança aí, tem 11 anos, não tem tanta experiência de vida assim, mas o que foi que aconteceu? O sisteminha nervoso ali ó, foi absorvendo os estímulos do ambiente, talvez possa ter passado por processos de abuso moral, abuso físico, abuso sexual. E o que é que acontece? Quando o sistema nervoso vive muito em luta ou fuga, ele não deixa o córtex pré-frontal se desenvolver. Porque é na primeira infância que esse córtex pré-frontal se desenvolve. Então, se hoje eu tenho 11 anos, 15 anos, 20 anos, 40 anos, e eu não consegui desenvolver funções executivas, eu vou ser uma pessoa insegura, eu vou ser uma pessoa medrosa, eu vou ser uma pessoa... Então eu falei para vocês, a esquizofrenia. A pessoa que tem esquizofrenia, vem uma imagem de uma coisa que está... de um pesadelo, a pessoa tá com o córtex pré-frontal ativo, tá ali acesa. Mas vem uma imagem para o cérebro e não consegue haver uma integração entre sistema límbico e córtex pré-frontal, para o córtex pré-frontal dizer para a pessoa assim, não, 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 cara, não, isso aí é uma viagem. Isso aí não está acontecendo, não. A mesma coisa acontece com pessoas que estão em uso de drogas, pessoas que estão bebendo. Uma pessoa bêbada, ela fica mais rica, fica mais braba, fica mais bonita, fica mais falante. Por quê? Porque ela perde a capacidade de usar funções executivas. Então, uma pessoa que tem um processo de ansiedade, que talvez já esteja muito mais avançado, é quando eu digo assim, peraí, vou ter uma palestra amanhã e pode dar errado, eu posso esquecer. Aí eu digo para mim assim, ó, tá, e daí? O que vai acontecer se eu esquecer? Ah, porque eu não sei o assunto. Aí é um problema. Se você vai fazer uma palestra para falar sobre algo que você não conhece, que você está estudando agora para fazer a palestra amanhã, isso não tem nada a ver com o seu sistema nervoso. Não tem nada a ver com o problema. Não é ansiedade. Isso não é ansiedade. Isso é um medo que você vai ter que ter mesmo porque você não se preparou para aquilo. Então, esses processos de ansiedade... Oi. Isso prepara a pessoa justamente para ela fazer o que é preciso, esse medo. Então, se você não tem medo de, né, fazer
fazer uma palestra muito ruim, aí você não vai estudar, né? Mas se você tem medo, Exato, preparar para isso, né? Então a pessoa vai ter esse cuidado de sentar, de preparar essa palestra, de dar o seu melhor. Então é importante, né? Alguns medos que a gente tem, eles são sim extremamente importantes, porque justamente serve para a nossa sobrevivência. Sem isso, a gente sempre. não vai conseguir, né, viver bem no mundo que a gente tem, que existem questões, né, em que a gente precisa executar situações, quer dizer, precisa executar coisas que a gente precisa de uma certa preparação. Então, de fato, é algo necessário. E é Exato. engraçado, só um minutinho, Cássio. É engraçado que as pessoas às vezes dizem, que situação eu preciso de um medo? Por quando é que o medo é importante? Quando você vai atravessar uma rua. Você já imaginou, se você não tivesse medo, você ia atravessar a rua, sem olhar se vinha carro, o que é que ia acontecer? Você ia morrer. O que é que seu sistema nervoso quer? Que você fique vivo, que é uma das funções dele, sobreviver. Então, a gente tem que saber dosar esse medo. Ah, meu filho tem medo disso. Sim, o que é que esse medo está fazendo? Está paralisando ele? Está deixando ele de ir para a escola? Está deixando ele de brincar com os amigos? Então, vamos ligar um alerta. A gente precisa procurar uma terapia, a gente precisa procurar ajuda de um profissional para ajudar a essa criança, esse adolescente ou esse adulto a viver isso, né? Cássio, outra coisa também. Nós já estamos chegando no final, né? Façam suas considerações finais para a gente encerrar aqui. Daqui a pouco o Instagram derruba a gente e a gente ainda tem uma mensagem para mandar para o pessoal. Hoje ainda, tá certo? E Pronto. aproveita, Então, fala seu Instagram para as pessoas que estarem aqui, se quiserem te seguir, conhecer um pouco mais desse e outros temas que você fala lá no seu Instagram. tá joia, então. Então, é isso, gente. A gente precisa, basicamente, que se eu fosse dar uma dica para vocês, cuidem do seu ambiente. Faz uma listinha aí, ó. O que é, onde você está, com quem você está, assistindo o quê, ouvindo o quê, de hora em hora. Faz isso de hora em hora, porque isso vai ser um mapa para você entender por que que você anda tão atormentado, tão atormentada desse jeito, para que o seu sistema nervoso possa lhe deixar sempre angustiado. Então, obrigado aí pela oportunidade que vocês me deram aqui de estar participando aqui com a audiência de vocês. Meu Instagram, para quem quiser me seguir e conhecer um pouco mais do meu trabalho, é Tárcio Brito Oficial, tá bom? Então é isso, obrigado aí pela oportunidade. Só um minutinho, gente. Vamos tirar uma selfie, todo mundo aí sorrindo, colocando perfume. Obrigada mesmo, tá? Por sua disponibilidade, seu tempo aqui, por você ter passado esse conhecimento para as pessoas que estavam aqui, que precisavam saber disso, tá? Gratidão, tá? Fica com Deus. Ok, tchau, tchau. Tchau, Gente, Tássia. Obrigada. Tchau, eu e Érica. eu e Érica temos um aviso para fazer aqui para vocês, tá? Érica, começa aí a dar o aviso ao pessoal. Então, gente, né, nós falamos bastante hoje aqui, né, sobre as questões da ansiedade, né, que são muitas vezes desenvolvidas através desses processos de medo, né? O medo é importante, porém, quando ele é exagerado, quando ele nos paralisa, então a gente já sabe que existe, né, um probleminha aí que a gente precisa olhar. Então, se você que está aqui nessa live, que você está me ouvindo tudo isso que a gente falou hoje aqui, e está entendendo a importância, né, de olhar para esses medos, de olhar para essa ansiedade que talvez esteja aí atrapalhando a sua vida, atrapalhando as suas atividades diárias, né? Ocupando parte do seu pensamento todos os dias, nós temos uma grande oportunidade que estamos lançando aqui hoje para vocês que estão nos acompanhando nessa live aqui, tá? Então, nós preparamos uma imersão onde a gente vai trabalhar para que possamos desbloquear esses medos.
tá? Então, se você tem interesse, hoje, só hoje, até amanhã, às 12 horas, nós vamos estar aqui trazendo um preço, um valor exclusivo para vocês, tá? Com 20% de desconto, nós vamos estar aqui lançando essa imersão de desbloqueio da ansiedade, tá? Que vai ser a imersão sem ansiedade. Então, se você tem interesse, se você acha que precisa desbloquear esses meses, desbloquear a sua ansiedade, olhar para esses acontecimentos no seu passado, na sua infância, que estão travando a sua vida, que estão fazendo com que você não consiga prosseguir, né, na sua vida por causa desses medos, vamos ter essa grande oportunidade que vai acontecer no dia 2 de março, tá? Então, se você está interessado em participar junto com a gente dessa imersão que vai ser incrível para você desbloquear todos esses medos, fala com a gente pelo direct, tá? Ou então entra lá no grupo da Semana Sem Ansiedade, fala com a gente que a gente vai te enviar o link para que você possa fazer a sua compra agora com 20% de desconto até amanhã às 12 horas, tá? O valor, gente, vai ser apenas R$ 77,60 já com o desconto. 20% de desconto. Então, se você tem interesse, se você quer muito desbloquear os seus medos, os medos da sua ansiedade, essa ansiedade exacerbada, exagerada que você tem, e se autocurar de tudo isso, essa é uma grande oportunidade. Então, fala lá com a gente. Tá. Tá? E essa, Pode falar com a Cleide, tá? Vá lá no nosso direct e conversa com a gente diretamente que a gente vai resolver tudo com vocês. tá, então, gente, não esqueça, a gente vai acontecer live todos os dias dessa semana, 1 hora da tarde. Cada dia vai ser com um profissional diferente que vai falar sobre ansiedade. E no dia 2/3, nós iremos fazer uma imersão, onde vamos fornecer para vocês técnicas, ferramentas para te ajudar a lidar com a ansiedade, para te mostrar que é possível fazer isso de uma forma natural. Então, são técnicas e ferramentas que a gente vai fornecer. Você pode usar com seu filho, você pode usar com seu aluno, você pode usar com seus clientes, você pode usar com quem você quiser. O valor da imersão, como a Érica falou, é R$ 97,00. Mas para quem se inscrever até amanhã, meio-dia, dia 20 de fevereiro, às 12 horas, ao meio-dia, vai ter um desconto de 20%, que de 97 vai passar a ser 76,60. Como é que eu me inscrevo, Cleide? No link da nossas bios, tanto da minha, Cleide Brito Oficial, como Érica Galvão, né? Psico, né? Érica Galvão. E se PC. Lá tem um link para entrar no grupo do WhatsApp, onde vai ser fornecido todas as informações. Mas vocês também podem chamar a gente no direct, dizer eu quero participar, a gente vai mandar esse link para você, mas tem que ser até amanhã meio-dia. Depois de amanhã meio-dia não vai ser mais esse desconto, tá? Então não perca a oportunidade de olhar para isso, de aprender mais. E a gente vai estar em um workshop, só uma imersão, só falando para você sobre isso, tá bom? Então, nós gostaríamos de agradecer a cada um que está aqui, né? Por ter estado aqui com a gente até agora. Se você está aqui, se você conhece alguém que vai se beneficiar com essa imersão, que vai se beneficiar com essas lives diárias, compartilha com ela esse link, tá? Marca ela aqui para que ela possa vir participar, para que a gente possa alcançar muito mais pessoas e a gente possa ajudar muito mais pessoas que estão passando por crises de ansiedade, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Érica, dá as últimas palavras aí para a gente encerrar essa live. já, gente, muito obrigada por terem acompanhado. E amanhã continuamos aqui com a Semana Sem Ansiedade, tá? Então, voltem aqui para a gente ouvir. Amanhã a gente vai falar com a nutricionista. Vai ser bem interessante esse papo com ela. Então, voltem aqui que ela vai dar algumas dicas bem interessantes para você, tá? Que tem questões aí na sua ansiedade com a alimentação, tá? Então, ela vai dar dicas super interessantes, super importantes para vocês. Tá, Tá bom? Beijo outra coisa. Olha, e espero a, que vocês a, live, a live
vai ficar gravada tanto no meu Instagram como da Érica, tá? Então, vocês, quem não pôde assistir, quem não pôde ficar até o final, pode ir lá que a gente vai deixar gravada, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, gente.